Salve, meus amigos, tudo bem? É. Hoje eu saí bem cedinho, pra justamente não ter muito trânsito, muita coisa, para que eu possa dar uma relaxada. É mesmo, meus amigos? Daqui um pouquinho, então, a gente está de volta. Salve, meus amigos, tudo bem? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas. Essa pacata cidade de Varginha. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Meus amigos, que será desse 2022, não é mesmo? Que loucura. Será que vai ter muita gente? Será que vai ter muita gente surtando? Vamos falar um pouquinho sobre isso, meus amigos. Esses dias me pediram para falar sobre isso. Gente surtada. Gente surtada. Mas vamos lá. Enquanto isso, vocês vão dando um rolezinho aí pelas ruas dessa cidade mineira. Um motorhome. Muito bom. Mas, meus queridos, na época do nosso amigo Freud, né? Que segundo alguns é aquele que explica tudo. Aí tá tudo abrindo ainda aos pouquinhos, academia, as lojas tudo fechado. Ah, gracinha. Tudo de Papai Noel. Mas na época do bom Freud, muitas pessoas, em meio ali à consulta, em meio ao consultório dele, elas entravam numa questão chamada surto. Elas literalmente surtavam. E afinal de contas, qual é a dinâmica do surto? O Freud também estudou sobre a questão da histeria. Nós, meus queridos, nós temos sentimentos. É impossível você não conectar as imagens da vida com sentimentos. Essa é a nossa diferença para os computadores. Os computadores, eles querem ter uma inteligência igual a nossa, mas eu acho muito improvável. Eles podem nos imitar. Eles podem, por exemplo, estudar um perfil emocional em algoritmo e imitar. Mas criar os seus próprios sentimentos ele não pode. Pelo menos até agora, meus amigos. Pois bem. Então tudo está relacionado a sentimento e tudo está relacionado a algo muito simples. Prazer e dor. Então, ou seja, quem que nunca aqui sentiu dor? E dor é desconfortável, não é mesmo, meus amigos? Então, quando eu vou aqui passeando pela cidade de Varginha, e eu vou olhando para os lugares, inevitavelmente essas imagens, elas resgatam também bancos de memória. E as memórias envolvem também sentimentos. Passagens que eu tive por essas ruas, por esses locais. E a forma que eu tenho de externalizar
Esses sentimentos, que é uma dinâmica interna, são as emoções. Então, ou seja, uma coisa é o sentimento, que é um processo interno. A outra coisa é a emoção. E nós temos um modelo social que nos sugere conter muito dessas emoções. Reprimir muito essas emoções. Eu quero que os senhores imaginem, por exemplo, em países aí como o Japão, aonde assim essa expressão ela ainda é mais limitante, ela é mais reprimida, ela é mais contida. E para que a gente consiga corresponder a esses anseios, seja no Brasil ou seja até mesmo no Japão, nós temos que aprender a dominar as nossas emoções, dominar as emoções. Só que acontece o seguinte, a emoção, como que eu posso dizer para os senhores? Se você tem um motor turbo, tá? Você tem um motor ali com uma turbina. Os senhores já viram aqueles modelos antigos, né? Que hoje eles estão mais contidos. Que tinha aquele espirro, né? Clássico dos motores turbinados. Aquilo vinha de uma válvula chamada válvula de alívio. Olha para você ver que interessante. E a emoção é isso. Ela vem dessa válvula de alívio. Eu tenho uma amiga que está agora na Itália, né? E ela está falando que ela estava anteriormente na Irlanda e agora ela está na Itália. E os italianos são mais espontâneos, né? Eles são mais expansivos. Por que não mais emotivos? Não que eles sejam sentimentalmente diferentes de nós, mas eles não têm tanta repressão para poder externalizar esses sentimentos. Meus amiguinhos. E a mesma forma, por exemplo, de um amigo meu que foi até Portugal e disse que em Portugal a galera xinga bastante no trânsito. E isso é uma expressão de um sentimento. Só que o Freud observou a seguinte coisa. E quando eu represo esses sentimentos? Porque esse sentimento, será que ele é só um banco de dados? Será que é só uma ideia? Não. Quando esse sentimento ele aflora para a emoção, ele aflora de forma química, de forma energética. E reprimir isso é, de fato, ter que desprender uma alta carga de energia para conter, para reprimir e para recalcar esses sentimentos. Olha o camarada parado aqui. Legal, eu sei que você tá trampando, filho, mas tá foda, hein? Ai, mas vamos lá. Então, ou seja, meus amigos, se há um desgaste energético, se há uma necessidade de contenção, há sim um desconforto. É desconfortável. Não é mesmo, meus amiguinhos? O que é melhor, soltar um peido ou ficar segurando ele o dia inteiro? É mais complicado segurar, não é mesmo? E tem uma consequência também. Você vai ficar meio inchado, né? E aquele inchaço também vai te provocar desconforto. E aí, quando os pacientes chegavam ao consultório e finalmente eles conseguiam externalizar esses sentimentos e essas emoções que foram reprimidas e acumuladas, né? O que vai acontecer? A pressão é muito alta. A pressão é maior do que seria
a simples emoção. Então, é sobre forte pressão. E daí vem a histeria, né? Então o que a histeria ela nos revela? Ela nos revela que existiam uma série de emoções contidas e reprimidas ali e que de repente não conseguiram sustentá-las. Então necessariamente gente surtada é gente reprimida, é gente recalcada. E são pessoas que tentam sustentar uma inteligência emocional que não tem. Não é interessante isso, moçada? Uma pessoa já que ela consegue ser mais tranquila, que ela consegue ter um padrão emocional, tá? Mais controlado, mais tranquilo, ela muitas vezes pode apresentar uma melhor forma de lidar com essas emoções. Ao invés de reprimi-las, pode sublimá-las. Foi o que eu falei num vídeo anterior de sublimação. Pode sublimar numa academia, numa luta, né? Pode ir para um alto lá de uma montanha e ficar gritando lá. Mas é necessário. Nós não podemos ficar segurando as coisas a vida inteira, literalmente. Nós não fomos feitos para esse represamento. Esse represamento aí nos faz muito mal. Então o surto, ele vem muitas vezes do termo surto histérico. E o surto, ele revela essas peculiaridades. Opa, ali tem algo ali que está meio desconfortável. E o grande problema é que o surto, ele vai vir muitas vezes em momentos inapropriados, não é mesmo? O que são momentos inapropriados, meus amigos? Às vezes com a pessoa errada. Às vezes o camarada segura a onda o dia inteiro na empresa e ele vai surtar com o cachorro em casa. Ou ele vai surtar com a esposa. Isso é que é a parte triste da história, né? Isso é triste, meus amigos. Muitas das vezes ele vai surtar com os filhos. E esse surto revela justamente que houve um represamento. Existem sentimentos ali que estão mal trabalhados dentro desse sujeito. Ele não sabe lidar com esses sentimentos. Por isso que tem gente, às vezes, que surta quando vê determinada situação que na cabeça dele é imoral. Porque ele foi tão trabalhado a reprimir desejos, que quando ele vê o desejo do outro fluindo, o que ele faz? Ele entra em surto. E muitas vezes na violência, porque ele precisa descarregar uma tremenda carga energética. É foda isso, meus amigos. Então você pode ver a seguinte coisa num exército. Por que no exército eles vivem gritando? Eu passei pelo exército, né? Então as ordens eram todas assim, extremamente fortes, né? Tinha umas palavras às vezes que eu até não entendia na Ordem Unida, sabe? Tinha um sargento lá que gritava Serrur! Esquerrar! E era direita e esquerda, cara. E ele falava só gritando o tempo todo, né? Ele chegava assim pra nós e falava: soldado, você é um postulão, seu caga-pau. Já é uma cultura histérica, né? É uma cultura de muito represamento, muita disciplina, muita repressão, né? Por isso que aconteciam muitos surtos nos meios religiosos mais, como que eu posso dizer para os senhores, radicais. Não é mesmo? Por isso que no momento lá do homem-bomba ele grita lá, ah! Sabe? Por isso mesmo que a galera, quando iam colocar fogo em alguém ali na Inquisição, né? Botar alguém na fogueira,
Eles gritavam histericamente, né? Queimem! Por isso mesmo, para Jesus, gritavam de forma histérica, surtada, né? Crucifiquem-no! Crucifiquem-no! Ou seja, esse cara fala demais. Esse cara não segue a regra. É gente surtada. E não é somente gente surtada, é gente reprimida. É gente que está constantemente recalcando os seus sentimentos. E por que não as suas emoções, não é mesmo? Imagina se um carro turbo não tivesse uma válvula de alívio, né? E uma hora ia estourar aquele motor, cara. Porque a válvula de alívio justamente vai aliviar toda essa pressão. E por isso a gente está vivendo hoje, meus amigos, numa sociedade surtada, histérica. As pessoas falam aos gritos, as músicas são histéricas. Né? Eu sou um cara, por exemplo, que em uma determinada época da minha vida, eu gostava muito, não do heavy metal, mas daquele death metal, sabe? Aquela coisa mais radical. Mas na verdade não era isso. É aquele momento assim de você ver aquela música que necessariamente ela tem uma carga histérica. E é interessante porque você vê até algumas bandas assim, né, mais ocultistas, tal, falando sobre demônio, sobre Satã, mundos trevosos, de forma histérica. E tudo isso aí precisa ser aliviado. Eu vejo um camarada que é um reprimido religioso, sabe, tentando bancar o underground ateu. Ou o underground satanista, entendeu? É necessário. Então você vê, o camarada vai lá, bate a cabeça, né? Chacoalha a cabeleira, os Red Bangers. Você vê a galera dando moche, né? Fazendo essa loucura. É igual, por exemplo, nos encontros de moto, onde você vê algumas pessoas curtindo, né, o evento, suas motos, e o outro cortando giro. O cortando giro, ele está externalizando esse surto dele pela moto. Entendeu? Nesse final de semana eu estava com a esposa. E de repente, cara, passou um cara na avenida, assim, tudo muito calmo, fim de semana, esse negócio aí de isolamento social, tralalá, entendeu? E o cara me passa numa Hornet, assim, acelerando, igual um maluco, né? E a minha esposa olhou assim e falou assim, pra que isso? Eu falei, ele tá aliviando certamente uma briga com a namorada, ou então ele tá gritando assim, me olhem, seus putos! Olha pra mim agora! Quem é o perdedor? Entendeu? Eu finalmente sou alguém porque eu tenho uma Hornet. É o grito da vitória, né, meus amigos? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Ai, desse papo de cidade, tá bom, meus amigos? Ai, coisa boa. Mas é bom, esse rolezinho matinal. Isso aí, galera, né? Tenham inteligência emocional, saibam lidar com as suas emoções. Cuidado, não sejam histéricos. Vá gritar na orelha de outro, não é mesmo, meus amiguinhos? Então, se puder, curte o vídeo do Marcão, dê o seu like. Ao mesmo tempo, se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações. E compartilhe. É isso aí, galera. Igreja do Rosário de Varginha. E fui.